Qual a diferença entre tristeza, depressão, estresse, ansiedade, TDAH e distração? Você já viu conteúdo na internet falando sobre isso de uma forma rasa, de uma forma meio duvidosa? Acho que a gente tem visto bastante esses assuntos. Quero conversar sobre isso hoje. E também quero conversar sobre como ajudar alguém que tá passando por alguma questão de saúde mental. Porque esse é o Dando Trela com o tema Saúde Mental. Yes! Pra esse segundo episódio Dando Trela Saúde Mental, se você não viu o primeiro, fica aqui, vai lá ver que tá bem bacana, tá bem introdutório. Eu não tô sozinho nesse episódio. Estamos com um cast estreladíssimo aqui com essas pessoas maravilhosas que já tiveram seus mental breakdowns, que já compartilharam disso com a gente. Começando por... E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Esdra Saturnino, tenho 27 anos, sou um homem negro de cabelos crespos, 3B, por sinal, bem detalhado. Estou com uma regata bege, estou vestido de um shorts preto e um tênis branco com meias brancas. Eu sou criador de conteúdo, sou cantor, ator, compositor e hoje eu também trabalho com streaming. Eu sou formado em música, tenho um filme na Netflix chamado Como Hackear Seu Chefe e um filme na Amazon Prime chamado Coisa Pública, que é o meu primeiro drama, que foi no cinema e tudo mais. E esse é um pouquinho de mim. Olá, meu nome é Laura, tenho 27 anos, eu falo minhas paranoias na internet há 10 e hoje eu tenho um podcast chamado Fiz o que Pude, que é uma reabilitação para pessoas autocríticas. Eu sou branca, ruiva e tô usando um vestidinho soltinho amarelo. Oiê, eu sou Yasmin, eu sou fundadora da Flor de Mim e anfitriã do Errando em Público, o podcast onde a gente fala sobre os processos emocionais por trás de toda essa coisa de criar uma rotina nova, criar novos hábitos e tentar ter uma vida que seja um pouco mais feliz. Eu sou a pessoa que fala sobre produtividade, onde o foco é felicidade, não produtividade. E sou uma pessoa de 29 anos, tenho cabelo comprido, castanho, com uma mecha loira que tá sempre meio faltando retocar. Tô usando uma blusa preta, um short branco, tenho estatura mediana e sou uma mulher gorda. Yes! Tá muito lindo esse casting! E pra somar, auxiliar a essa nossa conversa, nós não estaremos sozinhos conversando apenas entre criadores de conteúdo. Nós também trouxemos Karen Scavacini pra conversar com a gente. Palmas pra ela. Ela é babadeira. Eu sou a Karen Scavacini, 47 anos, estou vestindo uma blusa branca com um colar dourado, uma calça amarela e um sapato vinho. Sou psicóloga de formação, fundadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, mais umas coisinhas aí, e mãe da Sofia, adolescente de 17 anos, com todas as dores e delícias que é ser mãe de uma adolescente. Bom, no episódio anterior a gente já conversou sobre a diferença entre autoajuda, terapia, a gente já fez uma boa introdução e agora eu já quero começar perguntando pra vocês, o que vocês entendem. Vamos começar, Esdras, você. Qual a diferença pra você entre tristeza e depressão? Pra mim, tristeza é uma emoção, né? Uma emoção momentânea ali. Puxa, me machuquei, fiquei triste. Puxa, eu não consegui realizar algo, fiquei triste. E pra mim, depressão é a ausência da vontade de realizar essas coisas. Eu fui diagnosticado, né, contando um pouco sobre mim, bem brevemente, fui diagnosticado com depressão, então por muitas vezes eu obtive a ausência de querer fazer algo, né, eu fiquei nulo, sabe? Eu enxergo a diferença da emoção tristeza para com a depressão dessa maneira. Sim, total. Mas e pra você, Laura, qual a diferença entre ansiedade e estresse? A gente tá bem acostumado a falar as duas coisas juntas, né? Eu acho que estresse é uma coisa um pouco mais momentânea. E tem muito um motivo palpável. Tipo assim, tô estressada porque, sei lá, tive um dia estressado de trabalho, tive uma demanda maior, aconteceu uma coisa que eu não tava prevendo. E a ansiedade parece uma coisa mais como uma condição, uma coisa que se arrasta, ou às vezes pode acontecer sem um motivo tão específico, mais uma paranoia que gera ansiedade. Sim. E não necessariamente um motivo razoável. Sim. Uma coisa material que realmente aconteceu. Qual a diferença entre, como você distingue, a distração e o TDAH? Porque TDAH também virou um... eu tô muito TDAH hoje. Não sei o que nem toque também, né? Virou, eu tenho toque, não bota assim. O Vic falou aqui, eu tenho toque, meu feed tem que estar muito organizado. Já a gente milita com Karen.
Mas aí, amiga? Pra mim, a distração, ela é uma coisa comum, que vai acontecer em 1 milhão de vezes durante o dia, vai acontecer com um monte de situações diferentes. Eu acho que especialmente quando a gente fala do cenário que a gente vive hoje, extremamente conectado, com um foco mínimo e ficando cada vez com esse foco menor, a distração é uma coisa completamente comum e que vai tocar pontualmente em áreas da vida, em momentos da vida daquela pessoa. Acho que o TDAH, ele vem com uma série de complicações muito além dessa distração simples e prejuízos também que vão além de um dia a dia, de uma chave que foi esquecida e, enfim, a sensação de uma coisa indo se acumulando, essa série de dificuldades de regular a atenção mesmo. Mas e aí, Karen, quais são as distinções pela psicologia, entendido pela área médica, e nossos convidados estão certos? Olha, eles estão bem certos. Vou só adicionar algumas coisinhas, viu? Mas eles estão nota show. Vamos lá. Diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, uma emoção que a gente tem quando algo ruim acontece. Algo desagradável acontece. E não é um sentimento ruim. A gente tende a falar, tristeza é ruim. Não, tristeza é um sentimento como qualquer outro. Tem relação como a gente vai reagir a algo que nos aconteceu. Então ela tem um motivo, ela fica por um tempo, depois ela vai embora. E muitas vezes, ou algumas vezes, a gente pode aprender com a tristeza. Não que a gente precise da tristeza para aprender, hein? Vamos deixar bem claro. Mas a gente pode aprender com ela. Já a depressão, ela vem sem qualquer motivo aparente, você não precisa ter tido alguma coisa. Claro que para algumas pessoas passar pela morte de alguém ou por uma decepção muito grande pode ajudar com que a depressão chegue. Mas a depressão pode vir por questões que te aconteceram, por questões biológicas, por situações que a gente também nem sabe determinar todas que levam à depressão. E o contrário de depressão não é felicidade, é vitalidade. Então quando você falou, diminui a minha vitalidade, é isso mesmo, porque a depressão ela drena a energia. Nossa, faz todo sentido. E ela faz com que a gente não consiga ter energia para fazer. E eu não tô falando força, porque depressão também não tem relação com força não, viu, gente? Depressão é transtorno, tem tratamento e para caracterizar, gente, transtorno depressivo precisa acontecer por um tempo e precisa ter um impacto no dia a dia. Se vocês quiserem lembrar o que é saúde mental, vocês podem ir lá no episódio 1, que lá a gente explicou tudo, tá? Fica a dica. Diferença de estresse e ansiedade. O estresse também vai ser uma reação a algo que nos acontece e ele vem lá de trás, quando a gente precisava ter a reação de luta ou fuga. Mas hoje em dia não é mais dessa forma. Porém, situações que nos deixam nervosos, que nos colocam a pensar, será que eu dou conta de fazer isso? Ou até que a gente não imaginava que ia acontecer, vão trazer pra gente sensações. Então o estresse em si é natural, que a gente tem estresse, que a gente passa por estresse, que não pode ficar preso no estresse. Ficou preso no estresse, isso pode virar uma ansiedade. E também a ansiedade a gente pode ter em muitos momentos. Para virar um transtorno de ansiedade, precisa acontecer por um tempo, precisa ter um impacto no dia a dia e as pessoas não vão necessariamente conseguir passar pela ansiedade assim sozinhas. Então existe o transtorno de ansiedade e existe a ansiedade ansiedade. A sensação de ansiedade, o sentimento de ansiedade, como é que a gente... Sim, existe. Imagina, você vai para um lugar que você quer muito, ou você vai falar em algum lugar, ou vai fazer algo que uma prova. Você tem uma prova. Você pode ficar ansioso por causa da prova. O que chama atenção? Se passou a prova, eu continuo sentindo a mesma coisa. Sim. Ou na hora da prova, foi tão difícil que eu paralisei, eu não consegui nem fazer essa prova. O coração disparou, veio um suador, a barriga bagunçou. Então, é um sintoma muito forte. Ansiedade, normal. Estresse, normal. Começa a ficar preocupante quando vira um transtorno. Entendi. E a questão da distinção entre distração e TDAH? Bom, muito bem falado que com esse mundo super conectado e cheio de estímulo, tá todo mundo meio distraído, né? E se não tá muito distraído, vai lá em um telefone, tem uma notificação que te tira da concentração e ainda você acha que é você que tem algum problema. Não, às vezes você não tá lidando bem com a sua tecnologia também, viu? Então, distração, a gente vai observar se tem algum tipo de problema, se você começa a ter ações para se concentrar e nada funciona. Você tira a notificação, você para
para fazer aquela tarefa e ainda assim você não consegue. Isso é diferente de procrastinação, que a gente nem vai entrar nesse assunto agora. Com relação ao TDAH, a gente está falando de algo que tem, de novo, não é fácil de lidar. A pessoa, bom, só para vocês lembrarem, né? A pessoa não escolhe e muitas vezes a pessoa não vai conseguir sair sozinha de toda essa situação. Ela precisa de um auxílio. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, a pessoa não consegue muitas vezes ficar parada, ficar quieta, se concentrar no que está fazendo, começa a ter muitos focos acontecendo ao mesmo tempo e aí, no dia a dia, fica difícil de estudar, fica difícil de trabalhar, às vezes fica difícil até de ter uma conversa com alguém. Essas vão ser as principais diferenças de todas essas questões. Tudo, gente. Ó! Queen! Gente, não, ó. Falei demais. Não, a gente tava todo mundo aqui assim, ó. Amiga, você fez link pro primeiro episódio, eu fiquei chocada. Mais blogueira que nós. Exatamente. Que isso? As redes sociais, vídeos curtos, seja nos Instas, nos Tics, nos Shorts, onde quer que você acompanhe, consuma esse tipo de conteúdo curto, a gente tem visto muito conteúdo sobre saúde mental, muito conteúdo de todo tipo, engraçadinho, sério, uma energia meio coach, mas eu sinto que tem seu lado bom, né? Eu sinto que existe uma proliferação maior, eu sinto que nossa geração, as pessoas também hoje em dia estão mais preocupadas, entendem mais e conversam mais sobre saúde mental. Entretanto, a gente também tem visto muita gente com posicionamentos e coisas complicadas, complexas, falando e diagnosticando as pessoas na internet, né? E a gente também, como consumidor, tanto quanto criadores e quanto consumidores, a gente também tem se identificado muito com as coisas e eu sinto que muitas vezes o assunto de saúde mental, o diagnóstico virou uma coisa meio signo, né? Assim, aquela coisa assim, gente, sou eu? Qual é a sua neurodivergência? Exatamente, não, eu sou muito TDAH. Que isso? Amiga, para, eu tenho toque, para, não bota assim, bota isso pra lá. Então, assim, eu sinto que tem muito essa energia de, meu Deus, tudo é TDAH, tudo é ansiedade, tudo é um vídeo de TikTok, você descobre que você tem algum transtorno. E, gente, não é assim. Mas é muito difícil ir contra a corrente. E aí eu pergunto pra vocês, enquanto criadores de conteúdo, vocês já foram atravessados por esses conteúdos? Enquanto pessoa física, em algum momento, e como ele ressoa com vocês, especialmente vocês que são pessoas que fazem terapia, que sabem das dores e delícias de ser quem são, né? E se toda essa dinâmica que acontece hoje na internet, ela também impede ou faz vocês pensarem duas vezes antes de trazer esses assuntos na internet. Como a gente faz isso com responsabilidade? Como pessoa física, eu tive toda uma questão com o TDAH, porque, assim, foi uma coisa gigantesca. Hoje eu posso dizer que o meu pai, de 56 anos, foi diagnosticado com TDAH, tipo, um mês atrás. Então, assim, tudo também por causa de ter acesso a esse conteúdo. Então, eu tô bem com você, assim, eu acho que é importante, acho que falar sobre o tema, às vezes sai uma coisa meio torta ou outra, mas se você tá atento e a fim de descobrir, dá pra usar aquilo ali como motivação pra pesquisar mais, pra se conhecer melhor e tal. No meu processo, eu fui, por exemplo, descobrir uma ansiedade enorme, porque eu tava com sintomas, entre muitas aspas, similares ao TDAH. E aí não era isso, era muito ansiedade, em cima de ansiedade, que me fez sentir coisas parecidas. Mas eu só descobri isso porque eu fui lá fazer uma avaliação neuropsicológica e sentar de cara com um profissional e conversar e entender isso. Não vai ser um Reels, gente. Você precisa ir pra um profissional. Ai, eu sou muito distraído, tô muito ansioso. Ai, tô muito não sei o que, sou agitado, deve ser TDAH. De repente você acha que é um TDAH e é uma outra questão. E você às vezes tá tentando achar formas de lidar com um negócio que não é problema. Exatamente. Você tá resolvendo um problema que não é um problema. Ele é não, você tá enxugando gelo. Você tá enxugando gelo. Enxugando gelo, exatamente. Sim. E pra mim, como não pessoa física, mas no meu trabalho, eu falo sobre planejamento, falo sobre organização. E isso passa muito sobre a necessidade das pessoas de serem mais centradas, serem mais focadas, serem mais produtivas. Então eu tenho um trabalho grande também de conversar com as pessoas até onde essa distração tá atrapalhando, até onde é uma coisa que a gente pode manejar com mudanças na rotina e quando isso passa a ser um problema maior.
eu morro de raiva quando eu ouço um trabalho enquanto eles dormem. Eu morro de raiva Sim. quando eu ouço um você é preguiçoso, por isso você não consegue. Se você conseguisse, você tava aqui. Morro de raiva. Minha vontade é Descer-lhe a mão com todo com respeito. falta de palavra melhor. Brincadeira, doutora. Com falta de palavra melhor. Uma forma lúdica, joga pro lúdico. Isso, dizendo ludicamente, eu tenho certeza absoluta que uma fada morre. Na hora que eles têm coragem de apertar um negócio desse, a fada apaga lá. Nossa, sim. Porque eu acho covarde, inclusive, Super. trazer todas essas demandas como problemas individuais, quando hoje o que a gente tá falando, toda essa questão de rede social, super conectado, cronicamente online, né? A gente tá com a atenção cada vez pior. Gente, é um problema de todo mundo. Você não tá na sua casa passando por isso sozinho. Então, se a gente começa a entender que alguns problemas estão acontecendo com todo mundo, Sim. talvez seja questão da gente começar a considerar também o ambiente e as coisas em volta da gente. E eu acho que por essa minha ascendente em ódio, eu nunca fui muito impedida de postar sobre esses aspectos, tá? Eu fico, se tem gente tendo coragem de postar esse tipo de absurdo, eu vou postar também as coisas que eu tô estudando aqui, entendeu? Se eu vou ser uma pessoa que vai falar uma coisa que seja responsável, que dê o caminho pras pessoas. Então, motivada pelo ódio, eu não tenho muito a ressalva de postar, não. Vamos lá. Fazer barulho pro lado certo. É isso, faz na força de um ódio positivo, o ódio amigável, E o ódio ódio kawaii. amigável, isso. Amiga, você é muito agressivamente kawaii. Você é muito… Obrigada. Não, e aí, você falando dessas coisas, aí vários pensamentos, né? A coisa que ele tem diagnóstico. Esses dias eu fiz um vídeo, no começo do mês agora de setembro, eu fiz um vídeo falando sobre coisa do tempo, porque o tempo é uma coisa que tem me afligido muito. E essa lógica de, tipo, trabalho enquanto eles dormem, tudo corrobora com isso. Esses dias, Jéssica Kian, que tá bem ali, inclusive, ela leu um trechinho do livro da Ana Sui, A gente mira no amor e acerta na solidão. Que aí falava sobre… Eu até tenho esse vídeo, gente. Cliquem aqui, vão assistir lá esse vídeo, que esse vídeo tá bem gostosinho. Eu fiz eu fiz cinema. Não, assim, tipo, pra o YouTube, assim. Fiz uma coisa tranquila, mas… E aí eu tava falando sobre aquela passagem que ela cita, Antônio Conde, que tempo não é dinheiro, que o tempo é o tecido da vida. E aí, isso é um negócio que construiu um triplex na minha cabeça, porque a gente cresce nessa… Eu vou até… peraí, calma, eu vou continuar minha fala. Agora eu vou botar aqui um negócio. Calma. A gente cresce nessa sociedade capitalista que faz a gente achar que tempo é dinheiro, que tempo é que a gente tem que trabalhar enquanto eles dormem. Mas o problema, às vezes, não é uma neurodivergência, não é nossas questões psicológicas. Na verdade, o que nos adoece psicologicamente é o capitalismo, que tem colocado essa lógica, que tem construído produtos em cima de produtos pra gente consumir. Os vídeos curtos, que fazem a gente ficar lá como um zumbi, eles são um grande produto do capitalismo, que nos adoece. Terminei. Obrigado. Eu queria agradecer por esse momento, porque eu tava aqui esperando você fechar a boca pra perguntar se eu podia subir a foice e o martelo. Então eu tô… Nossa, meu Deus, como eu tô feliz agora. Obrigada. Caramba, gente, caramba. Depois dessa descontração, vamos lá, que é o próximo. Tá. Bom… RT na minha amiga, primeiramente, né? O gancho que eu queria mais fazer aqui de todos é só pra complementar mesmo a questão do tempo, porque eu acho que um dos maiores desafios falando sobre estresse e ansiedade é como a nossa identidade tem muito a ver com o nosso trabalho. A gente se identifica enquanto trabalhador antes de enquanto indivíduo. Isso é muito triste, porque a gente não… Desumano. É muito triste, porque a gente não valoriza coisas como o tempo, né? Que é tipo o que tem de mais fundamental. Eu tenho que ficar o tempo inteiro no pé dos amigos pra faz o hobby, mano, faz nada, tira um dia de folga e tudo mais. Porque realmente a gente se sente culpado de coisas mínimas, como por exemplo descansar, ter um dia livre, fazer absolutamente nada. Sim. Literalmente coisas que são mais do que um direito, uma necessidade básica, sabe? É isso, acho que é extremamente cultural em função do capitalismo mesmo. De se entender muito enquanto trabalhador. Não tem. Ó. Vai, amiga, quebra tudo! Quebra tudo, vai, continua, Elora. Não ter possibilidade de dedicar a maior parte da vida pra alguma coisa que faça sentido individualmente, e sim pras horas de trabalho que muito provavelmente vão enriquecer alguma outra pessoa. Isso é muito triste, porque a gente não vê nem propósito naquilo que a gente ativamente faz, a nossa
função enquanto trabalho, quanto, mano, é realmente muito angustiante, porque a gente fica sem tempo pra poder realizar as nossas próprias tarefas, o que faz sentido pra gente, descansar. E eu acho que muito isso de estar muito em alta conteúdo curto, e, por exemplo, o que ela falou de ter muita raiva dos coaches que fala que todo mundo tem as mesmas 24 horas, é que provavelmente quem tá vendo isso tá, mano, muito fudido num busão voltando pra casa, com 2 horas de transporte. Essa pessoa pode não saber qual é o grau daquele recorte, entende? Tipo assim, provavelmente é um herdeiro que tá falando aquilo, tá ligado? Ele realmente vai ter 24 horas pra fazer o que ele quiser. Sim. Não é o caso da pessoa que tá no ônibus, sabe? Se você nascer herdeiro, você tem 24 horas pra fazer o que você quiser. Não é o caso da maior parte dos brasileiros. Enfim, é isso. Esse é meu TED Talks. E sobre produzir conteúdo sobre isso, amiga? Sobre saúde mental? Cara, eu acho que, antes de mais nada, eu me vejo muito enquanto paciente, sabe? Tipo, paciente, literalmente, de psicologia, assim, paciente. Então, eu acho que o que mais me motiva a fazer nesse lugar é ser muito sincera com como eu tô me sentindo. Tipo, todo objetivo do Fiz o que Pude é gerar identificação nesse lugar de, mano, me cobro pra caralho. Eu simplesmente não aguento mais achar que é minha culpa o quanto que eu acho que eu sou insuficiente, é minha culpa o quanto eu queria ser melhor, é minha culpa, eu sei que não é, sabe? É uma coisa muito cultural de ter tanto essa coisa do trabalho como a primeira função do indivíduo e tudo mais. Pra mim, a melhor coisa que eu posso fazer enquanto criadora é ser muito sincera com a minha audiência e falar, olha, tô me sentindo um lixo, tá uma bosta, porque a maior parte das pessoas também tá se sentindo assim, mas não conta pra ninguém. Vai pra cama com esse pensamento, chora antes de dormir, chora no banho e acha que tá sozinho, sabe? Quando é uma coisa muito coletiva, véi. Super. Então, enquanto criadora, eu só sou sincera. E a gente tem essa problemática, essa questão também nas redes, constantemente tem essa pauta de todo mundo na rede tem a vida perfeita, todo mundo tá nos stories mostrando como seu dia é divertido, incrível, maravilhoso, olha que lindo, que aesthetic. Então tem essa coisa de construir essa vida perfeita, isso não só entre criadores de conteúdo, é a blogueira, a sua amiga, ao seu colega ali de trabalho, que todo mundo, obviamente, acho que tem várias questões que envolvem isso, às vezes a gente tá com mais clima pra postar quando a vida tá bonita, às vezes a gente quer construir essa imagem de vida real, de vida perfeita, que não existe, ninguém tem uma vida perfeita, mas eu acho que as redes sociais, elas estão constantemente ali da gente compartilhando só as coisas boas, as coisas ruins, então eu acho legal e acho importante. E é uma coisa que eu tenho pra mim também, de ser muito sincero com o que eu tô sentindo naquele momento. E até nas minhas ausências. Às vezes eu não tô aparecendo porque eu estou na merda. E aí eu volto depois de um tempo, uma semana sem aparecer nos stories. Gente, eu tava mal, tava borocochô, não tinha animação, não tinha força pra botar um salto alto pra aparecer aqui descendo e subindo. Então eu acho muito importante quando a gente tem essa sinceridade com a nossa audiência. E é ir nessa contramão da construção da vida perfeita, do dinheiro, da família linda de margarina. E assim, acho que mostrar a vida real é muito importante pra gente, dentro do nosso trabalho, que tá constantemente trabalhando com isso, que é a nossa vida, que se deixar vir uma coisa só, uma grande maçaroca, vida pessoal e vida profissional não tem separação. É bom pra gente e bom pra essa audiência que entende que as pessoas, até a pessoa que você idealiza, que tá ali do outro lado da tela, que você acha que é a mais babadeira, que a vida dela é maravilhosa, incrível, absoluta por causa de um estilo de vida X ou Y, ela também tá na merda. Tamo todo mundo na merda. Que foi comentários que eu recebi, inclusive, no vídeo que eu tava falando sobre o tempo. Que é tipo, nossa, é confortante pra mim ver você falando que também tá difícil pra você. Mesmo com todos os seus privilégios e questões que você tem hoje. E não tá fácil, tá... Se você não for realmente herdeira, fudeu. Então, amigo, e pra você? Pra mim, sim, esses conteúdos me atravessaram. E eu acho muito fantástico a gente trocando essa ideia, porque esses conteúdos impactou de um jeito cada vida aqui. E na minha vida é exatamente a extrema pressão de fazer as coisas, de fazer acontecer. Eu não fui uma pessoa... Eu, vendo esses tipos de conteúdo, eu olho e falo, gente, eu sou formado em técnica informática, eu tenho curso de suporte técnico informática de manutenção, eu tenho um inglês fluente, eu tenho... tipo, o meu currículo, eu fiz com que seja extenso. Babadeiro. E eu não tive um trabalho CLT. Eu não fui contratado Eu não sou competente, eu corro pra caramba. Sim. Eu sou autodidata, hoje eu sou poliglota. Sim. Entendeu? Tá estudando francês também, que tava falando. Tô estudando francês. Tava lançando uns francês pra gente aqui antes. Isso é só pra viajar. O fluente mesmo é inglês fluente, eu quero ser fluente em espanhol agora. E também Nihongo, japonês.
que Chiquérrimo. Subarashi desu yo, Oh. entendeu? Eu adoro, entendeu? Eu gosto muito de estudar, mas isso me pegou de um jeito que eu parei um pouco, eu recuei. Sim. Exatamente, que pressão é essa? Dentro do meu trabalho também, eu coloquei essa pressão, sendo que o meu trabalho, ele é mais leve, eu alcancei esse privilégio. Sim. Eu não fui contratado, mas hoje é eu que contrato. Ai, Ih, ó, na tua cara, peraí. cacete. Sabe? Então, assim, de dar essa oportunidade pra mim, de eu poder realizar essas coisas, sabe? Só que eu não consigo compreender, porque hoje eu não consigo me ver que eu tenho esse valor. Total, É algo uma que- vida de porta na cara, né? Sabe? De não, de simplesmente... Olha, a gente vai ver aqui, se rolar a gente te liga. A gente vai te Não. fala. Eu olho, eu colocava diversas coisas na minha cabeça, de tipo, beleza, eu preciso ir no começo, vamos lá no telemarketing, por mais que eu tenha uma formação da hora, com apenas 16, 17 anos, vamos lá, tinha acabado de me formar, nada, tá, deixa eu tentar nessa empresa, dentro da área de computação, de manutenção, não, nada, preciso realizar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, que foi eu escolher a comédia. Eu iniciei o meu conteúdo com música, cantando, né, no Vine, né, Vine. Deus o tenha também. E, então, mas assim, e não rolou, e eu sentia que não rolava, fui crescendo na plataforma, na Music, né, inclusive. Depois eu troquei pra comédia, aí eu vi que engrenou, e aí lá dentro foi a primeira vez que eu, dentro do que eu estava fazendo e almejando, tipo, o pessoal dentro da empresa falou, mandou no zap e falou, continua que é isso que a gente quer. Meu olho foi, sabe, o depositar da confiança naquilo, meu olho brilhou, foi, caramba, alguém tá, assim, acreditando em mim, não está duvidando do que eu estou realizando, vambora. Esses tipos de conteúdo, o que eu consumo são frases para saúde mental, frases que vão dar um certo alívio. Mas de um lugar de acolhimento, né? Acolhimento, sabe? De, tipo, entender que eu não sou único em certos detalhes. Eu sou uma pessoa que penso 24 horas por dia. Se eu tô dormindo, eu estou pensando. E isso tá me corroendo dentro. E eu olho que também tem vários outros aspectos também que racismo entra na minha vida. Principalmente de homem preto. Tem que se lascar, tem que tudo, tem que passar perrengue. Então isso fez com que... Poxa, gente, hoje as minhas redes somam quase 3 milhões de seguidores. Tenho trabalhos, sabe? Tipo, fiz trabalhos incríveis com marcas ali do Lola e tudo mais. Eles, sabe, tem um fio e tem tal. Eu não me sinto eu não me sinto... realizado. Não assim, realizado. Mas, tipo, legitimado, Exato, visto. de tipo... Nossa, olha como eu sou foda. Uhum. Eu tenho essa ausência de sentimento. Uhum. E aí que entra na minha depressão, entende? Então, só que eu dou o dobro de tudo. Sim. Posto pra caramba, olho, tenho ideias originais. Sim. E é aí que entra a minha criação de conteúdo pra poder falar sobre saúde mental. Sim. Poxa, eu não consigo me sentir. Mas esse sentimento que eu estou, eu consigo transpassar através da minha atuação dentro de um quadro. E alguém vai se identificar. Ele não é só seu. Imagina quantas pessoas estão sentindo a mesma coisa, né? Gente, eu tenho até relato de, tipo... Isso foi... Eu comecei a realizar esse conteúdo em 2021 e 2023. E eu já tava bastante machucado mentalmente, eu não conseguia parar de pensar nisso. Então, a minha criação vai ser sobre saúde mental. Foi. Neste ano, eu fui apresentador no Imagine Land em João Pessoa, né, na Paraíba. Foi incrível. E aí, veio uma seguidora chorando. E esse tipo de conteúdo eu nunca imaginei, não dá pra poder sentir qual vai ser o impacto na vida da pessoa, porque cada vida é uma vida, é única, né? Sim. E isso eu tenho tratado pra entender que, poxa, minha vida é única, essa situação é minha. Eu tenho que valorizar as minhas coisas, que eu tenho essa dificuldade de olhar pra mim. A pessoa chegou, falou, Esdras, o tanto que eu orei pela sua vida, o tanto que eu... Chorando, porque ela falou, o seu quadro em 2023 sobre saúde mental, os seus relatos, a forma que você compartilhava todas as suas dores e como você fazia das suas dores uma linda limonada, me deu muita força para sair de um abismo que eu nunca imaginei que saía. Calma, segura.
Porque senão... Amiga, a gente abraça, a gente acolhe. Aqui é o lugar, você tá num lugar seguro. A gente não... Que assim, a gente não sabe como a gente impacta, né? Sim. Eu busco fazer pra mim, eu não consigo, mas eu fico muito feliz que Sim. alguém se sente bem. Sim. E pra mim, sabe, Olha, o essa gatinho até significa aquele veio que pra socorre, que eu não... Miau, 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 miau. Muito, Ai, eu muito. amo. Mas essa energia que a gente Joe, quer aqui. essa energia. É um chorinho, um kkk. Um negócio. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que... E é um espaço que tem que ser construído ainda, mas a gente tem que falar, e acho que Karen pode somar super pra gente sobre isso, é da questão da saúde mental atrelada aos recortes sociais. Porque isso tem um impacto direto na vivência de cada um. É claro, é muito fácil pra um homem branco, loiro, do olho azul, que nasceu em berço de ouro, falar de que você tem as mesmas 24 horas no dia, você trabalha enquanto os outros dormem, quando ele nasce num espaço completamente que ele é esterilizado, pronto para ele crescer. Exatamente. É isso que você está falando, ele não passa 2 horas no trânsito, ele não tem 5 formação e mesmo assim porta fechada na cara. Então, os recortes sociais, eles importam muito, eles fazem diferença e isso vai ter um impacto direto na saúde mental da gente. E você, de ter essa constante, não conseguir se sentir vitorioso, saborear tanto essas suas vitórias e se orgulhar tanto disso, eu acho que nas minhas vivências também, em questão de ser trans, eu entreguei muito currículo no shopping pra não ser contratado. Tinha loja que eu tava não tinha uma vez que eu entrasse na loja que alguém não viesse me cutucar e me perguntar de onde é que ficava tal sessão, se tinha tal roupa. E eu virar pra pessoa e falar, eu não trabalho aqui. Porque eu tinha a cara do perfil da galera que trabalha naquela loja. Sim. Então, tipo, sabe que é você deixar currículo mais de uma vez e eu não te contratarem? Por que não estão me contratando? E aí, como é que você não cresce com uma questão de, dentro de cada recorte social, que te bota num lugar de marginalidade, como é que você não vai ter problema de autoestima? Como é que isso não vai virar uma depressão, uma ansiedade, um transtorno, sabe? Porque é constantemente a sociedade... Aí, de novo indo aqui. Constantemente os nossos corpos sendo colocados num lugar de escanteio. E ver, até enquanto criador de conteúdo pra internet, o quanto a gente não vê... Aí, polêmicas, mas o quanto a gente não vê pessoas que fazem conteúdos com todo respeito, bem menos qualidade de roteiro, de imagem, de Conteúdo em si. Tendo muito mais espaço, visibilidade, espaço com as marcas, pra ter dinheiro assim, ó. Eu vejo iniciativas, tipo, tanto a Live Trans, que foi uma iniciativa que eu fiz em janeiro, que era o foco com pessoas trans, esse é um grande programa. Foi, né? Aconteceu. Esse ano, não sei se vai acontecer, que eu não consegui uma marca ainda pra me patrocinar. Mas ano passado eu fiz na tora no meu bolso. Era um programa de entretenimento, só com pessoas trans, um negócio divertido, super bem produzido, que a gente fez na raça. E aí a gente tem, tipo, a Giovanna e Bielo, duas mulheres trans, travestis, pretas, se matando pra fazer um baile, o trans baile, e incrível, maravilhoso, absoluto, um momento muito rico culturalmente para nossa comunidade, e elas também sofrendo para conseguir um patrocínio. Exatamente. Quando a gente tem um aniversário de eu não tô fazendo direta para ninguém, eu não sei de nenhuma situação, eu estou criando uma situação hipotética antes de que criem uma polêmica onde não tem. Mas um aniversário de uma blogueira magra, cis, branca, galega, X um aniversário. Não é um grupo de pessoas, não é uma comunidade, Sim. é um negócio dela assim, marcas, patrocínios. Então. Não falta dinheiro. Pra essas pessoas não falta dinheiro. Não é dinheiro que tá faltando. Nunca foi sobre faltar dinheiro. Esse eu acho que é um ponto que eu vim numa cidade interior de Minas Gerais. Então, tem um recorte aí de estar num lugar que, sou de Mariana. A lama passou por cima da cidade. Oh, meu Deus. Um pouco esse pique. Então, às vezes a sensação que dá é, nossa, essas coisas não chegam aqui. Tá, mas elas não chegam aqui por quê? Sim. Porque tem alguém destinando essas coisas pros lugares. E por que esses nunca são vistos, sabe? Sim. Então, acho que essa é a parte que me enfurece, exatamente nesse ponto que você falou, que é você ver que não tá faltando dinheiro. É questão de onde essas marcas estão colocando esse dinheiro, em quem que elas estão, quais vozes elas estão decidindo levantar, né? Sim. E aí, tem um pensamento que eu carrego a minha vida inteira em cima dele, no mundo do capitalismo, né? Que a gente precisa pensar nisso, que dinheiro aqui, onde a gente vive, é poder.
Sim, Então, toda vez que você compra, você tá escolhendo pra quem você vai dar seu poder. sim. Eu tenho um pouquinho aqui e vou dar ali. Então, quando a gente pensa nesse raciocínio de pra quem eu estou dando poder quando eu dou dinheiro, a gente começa a ver também pra quem essas marcas estão dando poder. Sim. Elas estão dando mais voz, elas estão dando mais audiência, elas estão dando mais alcance, sabe? Sim. E pras mesmas 5 narrativas que a gente já ouviu no High School Musical. Mas aí eu quero passar pra Karen agora sobre toda essa questão de saúde mental e recorte social. Como vocês têm lidado com isso na psicologia, na psiquiatria, no Vitaleri? Bom, primeiro vamos entender que a gente não pode psicologizar a violência, né? Uhum. Então não adianta trazer para a psicologia questões que a gente tem que ampliar esse olhar e trazer para o social. Inclusive, quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente não pode colocar tudo no viés da psiquiatria, como depressão, porque tem questões sociais hoje que são extremamente complexas. E como que a gente fala de saúde mental para quem está passando fome, para quem não tem emprego, para quem recebeu 10 nãos, ou para quem não é aceito na sua forma de ser? Então, acho que a psicologia hoje, ela tem ampliado o seu olhar, a gente tem, acredito, como ciência também pensado outras formas de cuidar. E assim, se vier um psicólogo e falar cura gay, foge e denuncia. Pelo amor de Deus. Porque isso não pode acontecer. Então, o psicólogo também precisa ter um olhar e um cuidado que possa dar conta das mais diversas realidades de vida. Só que tem um ponto, né? Quem tem acesso ao psicólogo? Sim. Poucas pessoas. Sim. Então, ainda assim, quando a gente fala desse cuidado e a gente pensa em todos esses atravessamentos e essas violências, elas fazem com que muitas pessoas não cheguem nem a esse cuidado. Sim. E é difícil também, né? Você pensar em ir atrás de um psicólogo, gastar algum dinheiro com um psicólogo, quando a sua realidade, você tem que correr, fazer seu corre. Se não for você que for lá ir atrás de botar dinheiro em casa, fudeu, você vai sair, você vai perder sua casa, você vai não ter o que comer. Então, assim, também é difícil. Muitos recortes, muitas questões. É difícil, mas é possível, né? E tem também os atendimentos gratuitos que as pessoas podem procurar pelo SUS, e a gente pode até depois contar um pouco mais desses atendimentos. Por favor, a gente vai chegar nesse ponto. Sim. E no Instituto Vitaleri a gente tem trabalhado também bastante essas questões, não só nas formas de atendimento, nos grupos de ajuda gratuitos que a gente faz, como também vários materiais para tratar as questões de saúde mental de diversas formas. E eu queria comentar algumas coisas que eles muito bem falaram, né, com relação a conteúdos de saúde mental, que eu acho ótimo que a gente tenha cada vez mais conteúdos de saúde mental. Porque antes não se falava sobre o tema. Precisou vir a pandemia, aconteceu o que aconteceu, para as pessoas começarem a falar mais. É lógico que isso não significa que todo conteúdo é bom. Tenha um pensamento crítico sobre o conteúdo de saúde mental que você está vendo e também o que mais aquele produtor de conteúdo faz. Ou seja, se um produtor de conteúdo está falando de saúde mental, mas está fazendo anúncio de bet, corre. E veja o que faz sentido para você. Porque quando a gente compartilha a dor, quando a gente vê a outra pessoa, ela tá lá como um ser humano, que sente, que tá difícil a vida e que faz uma coisa e faz outra. Eu não tô falando isso num sentido de super autoajuda, de trabalhe enquanto os outros dormem, de tenha força sem parar. Mas quando você acompanha as jornadas das pessoas do dia a dia, reais, você fala, puxa, talvez seja possível para mim também. Sim, é a coisa do acolhimento. Exato. Que é a coisa que você proporcionou. E que eu acredito que vocês também já proporcionaram. Acho que vocês já receberam esse tipo de devolutiva também. Então, por isso que é tão importante, tão bom termos pessoas como nós. Me botando no meio também. Muito importante. E diagnóstico é feito no profissional da área da saúde mental. O conteúdo pode ajudar até pensar, puxa, será que eu tenho isso? Será que eu posso estar passando por alguma coisa que precisa de uma atenção mais especial? Vai fazer uma avaliação, uma provocação, muito bem. Vai fazer uma avaliação, vai conversar com alguém, mas também, gente, assim, não adianta você ficar toda hora vendo conteúdo e achar que cada hora você tem uma coisa, tá? Porque também ninguém vai ter um monte de coisa o tempo inteiro. Aí como é que não fica ansioso? De repente, tá ansioso porque você tá achando que você tem tudo. De repente, é uma coisa de você realmente travar o seu celular um pouquinho e vai andar. Isso, vai dar uma volta na pracinha. Bebe uma água e toma um cochilo, vamos ver.
Aí a gente volta e reavalia, busca um profissional. Eu tô ansioso, vamos lá, né? Procura o próximo. E tem uma outra coisa, assim, se a pessoa tá mais vulnerável, se ela tá numa situação mais difícil, se ela já percebe que o humor dela tá mais complicado, veja que tipo de conteúdo de saúde mental você vai seguir, que você vai olhar, porque às vezes você precisa de um tempo também desse conteúdo para poder se refazer. E o algoritmo vai ficar te dando mais conteúdo. Então para e ponha você um limite também no que te faz mal, especialmente, e conheça o que te faz bem. Nossa, assim, limite é importante em tudo, assim. Minha qualidade de vida mudou quando eu aprendi a botar limite nas coisas. E, assim, no conteúdo que eu consumo, e assim, nem sempre eu consigo, justamente também, por eu ter uma neurodivergência que às vezes me atrapalha, eu entro no hiperfoco que não é saudável, que isso também é uma questão que eu tenho com vários conteúdos de TDAH. Eles sempre trabalham no raso. E eu entendo também porque vídeo curto é difícil você aprofundar discussões. Mas é num lugar que fica divertido. Ai, kkk, TDAH. Mas tem horas que eu estou de uma maneira insalubre no hiperfoco, que é no nível de... Eu acordei, era um feriado. Ou seja, não tinha mensagem, não tinha... Tava todo mundo vivendo sua vida no feriado. Eu tava muito empolgado editando um vídeo. Eu acordei, tomei meu café da manhã, sentei pra editar o vídeo. E eu fiquei editando esse vídeo até 9 horas da noite, sem comer, quase sem beber água. Eu fiquei ali. Eu não conseguia sair. Eu tava ali, eu não conseguia, eu tava brigando dentro da minha própria cabeça. Dante, você precisa sair daqui. Você tá aqui, tem 12 horas que você tá aqui. Eu pedi uma pizza e eu fiz, não, quando chegar a pizza, eu vou parar de trabalhar e eu vou comer minha pizza, desligar aqui, fazer outra coisa, pelo amor de Deus. A pizza chegou, eu busquei a pizza, eu botei ela aqui e eu continuei editando por mais 3 horas. Então assim, ele hiperfoca e... Que produtivo que ele foi. Produtivo, demais. Incrível. Que alegria, né? Que alegria. Ficou bem depois, não ficou? Eu fiquei ótimo, eu tava ótimo, gente. De 9 da manhã a 11h30 da noite, trabalhando sem... Café na barriga e... Pronto. Isso. E pronto. E era um negócio que eu não conseguia sair. E é isso, é dor de cabeça, é ardência. É eu brigando comigo mesmo dentro da minha cabeça, porque eu eu me sentia preso, eu estava me sentindo preso ali. Né? Você foi produtivo. Não, porque eu foquei num detalhe que nem era tão necessário também. Me alonguei muito tempo, comecei a aprender uma coisa nova. Beleza, aprendi uma coisa nova. Esse é o lado bom. Mas, ao redor disso, existe uma insalubridade muito grande. E aí tem essa... Eu até me perdi de onde eu estava indo. Então, mas é porque assim, quando a gente vai fazer muita coisa, e todo transtorno, ele tá ligado à dor. Mesmo estando em tratamento, né, podem ter dias que são muito difíceis. E aí poder se observar e olhar e falar, nossa, eu tô demais, tá demais. Então o tratamento ajuda, remédio precisa ser usado em muitos momentos, mas a observação também. Sim. Porque não adianta nada, então eu vou tomar mais remédio, Não, mas espera aí. Se a gente não muda o estilo de vida, se não muda a forma de olhar, fica muito, muito mais complicado. Sim. E é isso, coisa dos conteúdos, desses conteúdos geralmente que a gente... De vários conteúdos que a gente vê, de estar sempre nesse lugar do raso, do divertido, do... um diagnóstico aqui. Eu acho que é legal a gente poder brincar com as nossas questões também. Entender, colher o lado, a coisa boa, a coisa ruim, entender onde a gente pode usar o que temos a nosso favor. Maravilhoso. Não é um problema. O problema é quando isso vira uma coisa compulsória, uma coisa assim, tipo, de signo. Então, mas Palela. aí, se você não percebe o seu limite, você tende a ultrapassar ele o tempo inteiro. Sim. Então a gente tem que conhecer nosso limite. Sim. E às vezes é o corpo Era sobre que vai limite trazer. que a gente tava falando, você tá tentando lembrar. Yes, obrigado, doutora! A gente vai continuar. Bom, pode ir, não vai nem cortar isso não, viu, edição? Eu tô muito feliz, tô realizado. Agora eu que me perdi. Não, você tá falando perdão. Perdão, doutora, perdão. Aprender a colocar limites na minha vida melhorou minha qualidade de vida em diversos lugares, em diversos fatores. Esse trabalho, quando relaciona com a minha neurodivergência, é mais difícil. Mas hoje, em tratamento, tendo acompanhamento psicológico, eu consigo achar ferramentas com esse auxílio desses profissionais. Mas isso também, gente, a coisa do limite, ela é nas suas relações, com amizades, com... fulano faz cosquinha em mim, mas eu não gosto. É você dizer não. Uma cosquinha, coisa boba, mas dizer não, aprender a dizer não. Pra familiares, aprender a dizer não. Pra amigos, aprender a dizer não. Em situações com pessoas que você não conhece, pra mim é uma coisa que fez toda a diferença na minha vida, pra minha saúde mental também. E pra Mas é um internet processo. também, falar não.
E pro conteúdo que não te faz bem, não. Mas para o canal de Dante Olivier, sim. Sim. E você vai se inscrever, aproveitar esse momento aqui, se inscrever aqui no canal, dar um like, deixar um like pra nós, deixar um comentário aqui, exatamente, aqui é uma grande rede de apoio, gente, uma coletividade. Vamos fazer desses comentários também um lugar da gente conversar, debater sobre esses assuntos, sobre as nossas fragilidades, tudo no carinho, no amor. Se alguém não fizer amor, não, calma. Se alguém não for amoroso, a gente desce o dedo do bloco. O dedo do bloco é serventia da casa, não temos. Os links do Vitaleri estão linkados aqui embaixo. O perfil da galerinha aqui também tá linkado aqui na descrição. Tudo que a gente for falando vai estar aqui na descrição. Pode descer lá, olhar, que vai estar lá que Papai Dante vai botar. Pode ficar tranquilo. A internet deu voz a muita gente idiota, mas ela deu voz a muita gente incrível. E ela deu voz a muita gente que não tinha voz aonde estava. E ela pôde trazer questões que a sociedade não queria discutir. E de diversos pontos de vista. Então, poder falar de saúde mental e consumir conteúdo de saúde mental na internet pode sim ajudar muitas pessoas, quando a gente está falando com responsabilidade, quando a gente não está querendo ser um especialista sem ser, quando está falando que tem ajuda disponível e aonde tem essa ajuda, e está encorajando as pessoas a sobreporem a sua vergonha, seu medo, para terem a ajuda que elas precisam. Então, já aproveitando então esse ensejo, eu queria saber, tanto de vocês, enquanto pessoas que vivenciam, quanto de você, enquanto profissional, ferramentas que ajudam a vocês a manter a saúde mental de vocês em dia, a se sentirem melhor consigo, a, de repente, tô numa crise, tô meio mal. Como é que vocês... Respirei. Exato. Hoje eu tô fazendo academia. E eu tô fazendo academia exatamente para poder me validar. Eu tenho utilizado o exercício físico para trazer isso, tá conectado comigo. Eu tava sedentário já tinha alguns anos já. Eu fiz 8 anos de capoeira e eu parei em 2016. Desde então eu não realizei um exercício. Nossa. Porque isso me auxiliava na minha cabeça. Era, além de qualquer coisa, auxiliava muito a minha mente. Porque eu era ainda sou um garoto que pensa muito. Sim. Né? Eu acho que é overthinker, né? Eu penso realmente 24 horas por dia, e isso sempre me atrapalhou de eu dormir pensando naquilo, ainda tá na minha cabeça, eu acordar como se eu não tivesse nem descansado, dormido, né? Eu não, sim. Sabe? Eu tenho feito academia, eu busco assistir anime, que eu sou amante da cultura japonesa. Antes eu descontava em comida, não era bacana, sabe? Isso no alimentar me fez ganhar alguns quilinhos, só que tava horrível, porque eu ficava triste e pedia. E, sabe, era delivery, e isso eu falei, não, cara, não. Sabe, eu fiz um diagnóstico, fui no médico, colesterol alto, muitas outras coisas que não estavam bacanas. Eu falei, parou, calma aí, respira. Você tá depositando muita carga emocional e mental aqui. Então eu, tô buscando agora dar uma cozinhada, né, mais, chegar ali, fazer minha própria comida. Eu também adoro jogar, eu sou apaixonado em videogames. Tenho o meu canal de jogos que é um hobby meu hoje, mas eu desejo trabalhar com isso porque se tornou um sonho, então eu culpo, me faz muito bem, mas ainda assim me traz ansiedade, porque, sabe, então você vê, eu vivo um misto de eu sei que faz muito bem, mas eu tenho uma cobrança de que, caramba, mas, sabe, no meu bem-estar eu fico colocando coisas, e então eu tento muito fugir disso. Agora, quando eu quero realmente, deixa eu tentar focar, eu abro um livro, tento ler. Inclusive eu tô lendo o Ego é Seu Maior Inimigo, de Ryan Holiday, né? Não Nascemos Prontos, né? Não Nascemos Prontos, de Mário Sérgio Cortella. Sim. E também pro lúdico. Então eu sou bastante fantasioso para eu poder sair da realidade e depois voltar para trabalhar. Então, mas a maioria do tempo que me faz bem eu assisti no anime, que ficou Subarashi. E você, Laura? Ai, pensei em falar um monte de coisa que eu aprendi num podcast que eu amo muito, que chama Errando em Público. Pode me cumprimentando, tá? Acho que como a gente divide o neurônio, vai voando o pensamento. Honro muito o meu tempo livre. Muito. Tipo assim, se eu estou de folga, se eu não estou trabalhando, mano, eu não quero pensar em trabalho, eu não quero ver trabalho, eu não quero saber de trabalho, eu não vou atender telefone.
mano, eu quero descansar mesmo. Eu quero fazer uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com nada que envolva desempenho. Eu quero ser ruim em paz. Eu quero ser imprestável com orgulho. Sabe? Tipo assim. Quando crescer, né? Eu quero ser assim. O objetivo do descanso, ser inútil. Exatamente. Então, tipo assim, os meus hobbies são coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho. Tipo, antes eu tinha muitos hobbies, eu ainda tenho, ainda gosto, de coisas que eventualmente eu poderia filmar e virar parte do meu trabalho. E aí esse limbo vira muito perigoso. Tipo assim, por exemplo, eu gosto muito de costurar. Então eu comecei a pensar, nossa, eu posso gravar tudo. Eu já falei, não, quer saber? Foda-se. Vou gravar o que eu quiser, o que eu não quiser eu não gravo. E uma coisa que me ajuda muito são meus hobbies que não tem absolutamente nada a ver. Por exemplo, escalada, que é um dos hobbies que eu tenho que... Mano, não tem como filmar escalada, você tá com a mão ocupada, filha. Sinto muito. Exato. E o mesmo é pro ciclismo, né, que eu ando de bike. Também não tem como, né, até dá pra você filmar, mas você pode morrer, né? Será que vale a pena? Eventualmente. Acho que não. Então, gosto muito porque eu fico muito em paz, tipo, e também a galera da bike, acho que é uma coisa muito importante. Tipo assim, a comunidade da bike não tá nem aí pra quem eu sou, não faz ideia de porra nenhuma. Então, eu me sinto muito à vontade, entende? Tipo assim, não preciso justificar nada e tem um senso de comunidade muito grande. E dá pra relaxar também, né? Não tem que... Ai, tô sendo vista, tô sendo analisada, avaliada. Não, ninguém tá nem aí pra mim. Sim. Sabe? Tipo assim, é mó paz, delicioso. E tem um senso de comunidade muito grande. E isso é uma coisa que ajuda muito no esporte. Tipo assim, eu sei que se não tivesse a comunidade do ciclismo pra realmente tipo, fazer amizade, me incentivar, eu ia ter abandonado, com certeza. O que tudo bem abandonar também, né? Se não quiser, mas como eu queria, fazia sentido. E uma outra coisa que eu sempre penso é: a vida não faz sentido. Nossa, eu sou muito... A vida não faz sentido. Eu sou muito a vida não faz sentido também. Exato, que eu aprendi com a minha amiga Yasmin, minha outra amiga Sucena, do podcast Errando em Público. E é isso, tipo assim, no fim do dia, não faz sentido mesmo, entende? E não de um lugar de melancolia, mas... Não tem que nada. Não tem que nada. Exatamente. Então, é isso, tipo... O que eu quero fazer com o meu tempo livre é 100% uma escolha minha. É problema meu. Se eu quiser ficar deitada no chão, olhando pro teto por 24 horas, é problema meu. Eu faço, sabe? Então, é muito libertador. É isso. Nossa, meu sonho. Vem de curso. Você vem de curso. Eu vendo. Ela Ela aprendeu comigo. Ela vende mesmo. Compraria. Link na descrição. Vai, Tá, Ami, você. vamos lá. Eu organizei minha cabeça aqui durante esse tempo todo. Boa. Pra focar em 3 pontos que eu acho que são os principais. Nossa, você é muito organizada mesmo. É, sou um pouco. É porque eu sou doida, né? Por isso que eu sou organizada. Então, o primeiro ponto é Yasmin, bióloga, falando que é lembrar que a gente é bicho. Então tá. Eu sabia que você ia falar isso. Lembrar que a gente é bicho. O que seu gato precisa? Ele precisa de água. Sim. Ele precisa de uma sonequinha. Sim, do carinho. Ele precisa de uma comida nutritiva. cafuné da barriga ele também precisa de um cafuné da barriga. Ele com certeza precisa ficar fazendo nada. Sim. A gente é bicho. Antes da gente inventar toda essa coisa aqui em volta da gente, que os seres humanos muito criativos, né? A gente não para de inventar uma coisa da outra. A gente tem todas as necessidades de um bicho. Então a gente precisa tomar água, a gente precisa tomar sol, a gente precisa dormir bem, a gente precisa se alimentar. E eu acho que qualquer coisa que você for fazer com relação à saúde mental precisa começar por aí. Como? Mudando toda a sua vida? Não. Porque não tem como mudar toda a sua vida de uma hora pra outra. É com uma coisa pequena. Eu não bebo água nenhuma. Vou passar a beber 3 litros de água? Não, amor. Vai passar a beber 1 copo de água. 1 copo de água é melhor que nada. Então, esse é o primeiro ponto. Lembrar que a gente é bicho e lembrar sempre que dá pra começar com o menor passo possível. Ai, mas esse passo é tão pequeno que não conta. Não tem ninguém contando. Não sei se te avisar. Não tem ninguém contando, não tem Não a tem carteirinha, jurados, não tem. Gente, calma. Você inventou tudo isso, você pode inventar sua carteirinha também, fica à vontade. O segundo ponto, que esse transformou minha saúde mental no último ano, é regular o tempo online. Parar de achar que o nosso modo padrão tem que ser ficar online. Yes. Quando a gente inventou essa coisa de que vamos ficar online, de novo, sobe a foice e o martelo, a gente online, a gente tá consumindo, a gente tá comprando, a gente tá fazendo, enfim, 1 milhão de coisas, a gente tá exatamente no lugar onde essas pessoas querem que a gente esteja. A gente não tá onde? Na nossa vida, né? Olhando em volta, olhando na sua casa, olhando a cara do seu gato, você tá olhando a tela. Tem problema? Não. Não é um problema individual, igual a gente já falou várias vezes. Não é uma coisa, só você na sua casa é o único perdido. Não, tá todo mundo perdido. Então como é que a gente faz isso? Regular. Escolher um momento no seu dia pra falar, é offline. Eu vou desligar meu celular, eu vou guardar ele na gaveta. E eu vou viver igual meu avô.
se quiser me falar, toca a campainha da minha casa, querido. Tô aqui, entendeu? Isso é muito importante pra mim, pra gente entender como que de todos os problemas que você tem na sua vida, 70% acaba quando você desliga o celular. Boa. É aquela famigerada frase, aquele dito popular. Esse problema existe fora do Twitter? Exatamente! Pronto, e é isso, assim, eu não sei, eu vou perder muita coisa se eu ficar offline. Gente, 1 hora por dia, eu juro que vai ter acontecido nada. Você vai voltar, vai estar igual. E aí, o que você perdeu, você vai falar, meu Deus, foi presa a mulher, veja bem. E descobriu já, pronto, resolveu. E por último, aí esse é muito meu, pessoal mesmo, escrever. Eu sou uma pessoa que penso o tempo inteiro também, igual vocês falaram. Eu sou uma pessoa que eu deito, durmo, levanto no meu pensamento. Então, o que me ajuda a regular isso é escrever. Tô maluca, pensando 60 coisas por minuto, vou escrever, porque minha mão não escreve na velocidade que eu penso. Então, só o fato de você ter que organizar seu pensamento para escrever uma palavra de cada vez, faz você começar a ver que aquele tanto de catastrofismo e de pensamento acelerado que você criou, olha aqui, tem uma linha. Isso aqui tá fazendo sentido. Então eu escrevo como? Tô doida, sento e escrevo. Tô com um monte de tarefa na cabeça, sento e escrevo. Eu não tô brincando quando eu digo que eu carrego um caderno comigo em todos os lugares. Eu considerei fortemente pôr ele aqui, mas achei que ia ficar um pouco demais. Porque ajuda a gente a desacelerar e ajuda a gente a ser surpreendido com o que a gente tá pensando. Então, às vezes, você tá com uma aflição na sua cabeça, se sentindo esquisito aquele dia. Você começa a escrever, e aí, gente, eu escrevo, não tem como fazer errado. É escrever literalmente qualquer coisa. Começa a escrever, ai, que dia chato, ai, tá calor em São Paulo, ai, não sei o quê. Mas é que a minha amiga, aí você fala, sua amiga, né? Não, é que aquele dia, ontem no trabalho, falar, poxa. Então é uma coisa que às vezes conscientemente você não tá lembrando, mas quando você coloca sua mão pra falar por você, sai. E aí você se assusta, assim. Acho que isso é bom pra descobrir problemas que você não tá vendo. É bom pra descobrir coisas sobre você. Às vezes, eu gosto de ouvir música quando eu acordo. Sempre escrevo mais animada quando eu faço isso. E é um registro, né? Então, às vezes você fala, poxa, hoje eu tô muito mal. Deixa eu voltar naquela época que eu tava muito mal. Acha lá e fala, hoje eu tô bem. Sabe? Eu tava pior. Agora, olha como eu tenho mais ferramentas. Olha como eu consigo lidar com isso melhor. Então, eu acho que escrita é, assim, acessível. Você precisa de um papel, de uma caneta. E sentimento no papel. E bora. E é isso. Eu acho uma coisa linda. Doutora, o que você achou das técnicas dos nossos colegas, dos nossos convidados? E onde a gente pode buscar ajuda? A gente até pincelou, né? Você deu uma uau! Vem aí sendo os próximos capítulos, mas como a gente consegue buscar ajuda? Formas acessíveis, formas que são pra todos, né? Coisas bacanas. Eu achei maravilhoso tudo que eles trouxeram. Excelentes dicas, gente. Pega o que faz sentido e leva com você, porque excelentes dicas. Faltou o seu. É verdade, eu não falei. Ih, gente, que isso? Calma, eu não ia deixar ele passar, não. Não, assim, achei muito engraçado tudo que Yasmin estava trazendo, porque foram coisas que eu fui fazendo. E começando pelo pensamento de que a vida não faz sentido. Eu tive esse mesmo arco, amiga. A gente tem alguma... Eu laço aqui. E a gente aqui, ó, que isso? E aí eu comecei a pensar, assim, muito sobre a vida não fazer sentido. Não no lugar melancólico, mas nesse lugar de, tipo... Foda-se, a vida não faz sentido. Quem faz minha vida sou eu. É isso, não tem ninguém contando, foda-se. Passei bastante tempo marinando esse pensamento e depois eu fui encontrando, também muito após o meu diagnóstico e após iniciar meu tratamento, foi quando eu acho que eu consegui mais acessar a minha própria mente, conseguir refletir melhor sobre mim mesmo, sobre o meu passado, sobre o meu presente, porque... Tem um contexto, né? Exato, porque a minha neurodivergência me fazia os pensamentos virarem areia, assim. Então, pensamentos e memória, elas viravam areia na minha mão, eu via nessa constante desespero. Então, depois, desespero de quem sou eu, o que é eu, o que eu fiz, E aí eu sinto que depois de uns anos e um bom de terapia e entrar o diagnóstico na minha vida, eu consegui organizar essa outra parte. Por isso que é importante ir atrás de um diagnóstico além das redes sociais, por favor. Por obséquio. E aí, eu fui de pouquinho começando a conseguir me auto-perceber e analisar quando... hoje meu dia não foi bom. O que foi que aconteceu hoje? Por que meu dia não engatou bem? E eu percebi que a minha rotina matinal, ela é Deus. Ela é uma entidade que eu preciso muito respeitar ela. E ela inclui
no mínimo, a primeira hora do dia, eu desligo o despertador. Isso se eu não acordo no despertador, porque eu sou uma pessoa do dia, eu sou matinal, eu sou diurna. Então, às vezes, eu acordo sem precisar do despertador, mas quando... Isso. E aí, quando eu acordo com o despertador, eu desligo ele e lá o mesmo celular fica. Eu venho pra cá, pra sala, eu vou brincar com o meu gato, eu vou fazer um café da manhã, eu boto uma musiquinha. E eu percebi que começar o meu dia tranquilo, lento, devagar, e esse é um dos motivos que eu gosto de acordar cedo também. Não é um papo de coach, papo de trabalho enquanto eles dormem, você tem que acordar às 5 da manhã pra você ser produtivo. Não, é justamente o contrário. Eu acordo cedo pra ter tempo pra ser inútil. Pra ter tempo que meu WhatsApp não vai estar bombardeando, que ninguém vai estar enchendo meu saco, que aquele momento é só meu. Nem tem carro direito na rua aqui, ainda nem tá o caos ainda gerando, ainda ouço os passarinhos. É um momento assim de... respirar, acordar. E aí, de pouquinho, eu fui adicionando também, nessa manhã, leitura. Que eu tava com muita dificuldade de ler. Eu comecei a ter muita dificuldade de a coisa das palavras se misturarem. Concentração, eu tô lendo, quando eu chego no meio da página, eu já tô pensando sobre 500 milhões de coisas, não conseguia manter o foco ali. Então, de muito pouquinho, com muito carinho, eu fui adicionando a leitura. Consegui ler uma página. Consegui ler. Levei 15 minutos nessa uma página, mas eu li. E eu entendi o que eu li realmente. Eu fui até o final. E eu percebi também que quadrinho é uma coisa se você com mangá... Eu tô lendo muito quadrinho. Mangás e quadrinhos... Esses quadrinhos... não necessariamente super-herói, mas que tem essas histórias. Tipo, tava lendo... tipo Heartstopper. Tipo, amo, gente, muito bom. Tava lendo agora Menino Bruxa. Comprei um de Orixás. Tô lendo vários quadrinhos. E é isso, às vezes é mais fácil também. E é isso, acolher que nem sempre eu vou conseguir ler texto corrido. Eu misturo as palavras. Gente, eu passei na frente de uma loja que chamava Casa das Fardas. Não, era Casa das Fardas? Universo das Fardas. Não, Casa das Fardas, aí embaixo tinha pequenininho, uniformes. Eu bati o olho, li pra Vicky, sorrindo, tá? A gente tava andando na rua, tô olhando pra ela porque ela tava rindo aqui, que ela tá gravando. Passei por ela, fiz, Universo das Fadas. E voltei. E eu genuinamente li, tinha escrito, mudaram, as fadas mudaram. Elas não queriam ser descobertas. Isso! Exato. E aí depois, imediatamente fecha, é uma fração de segundos. Foi, exatamente isso. Mas isso acontece constantemente comigo lendo. E isso é a parte que não é legal da minha neurodivergência. Então, acolher isso, entender que pegar quadrinhos, às vezes tem quadrinhos super legais, super sérios, que tratam de temas super sérios. Quadrinho não é coisa de criança e adolescente. É tipo o Maus, que é um quadrinho super que eu peguei ele pra ler, que ele conta a história de pessoas que sobreviveram aos campos de concentração. É um quadrinho super premiado. Eu comprei, ainda não tive psicológico pra ler, mas vou estar lendo ele em qualquer momento. Mas é isso, entender que às vezes você tá tentando ler a leitura que não é melhor pra você, porque você acha que você tem que ler. E aí entra a vida e não faz sentido. Exato. Você acha que tem que ler um livro conceituado de Machado de Assis, de coisas de... sou muito intelectual. Ninguém tá vendo. Não tem jurado, não tem ninguém vendo. Acolhe isso é libertador. Então é isso, eu fui achando minha forma de melhorar minha saúde mental, de fazer essa manutenção, começa pela rotina da manhã e fazendo essas pequenas coisas que me trazem essa realização pessoal. E isso de manhã e de noite também ter a hora, o alarmezinho de parar de trabalhar, porque trabalho em casa, eu sou meu chefe e meu chefe é abusivo, péssimo chefe. Nossa, gente. Gente. E aí, tem alarme pra parar de trabalhar e nesse momento que o alarme toca também vou desenhar, que é outro hobby que eu tinha perdido o gosto, não tava mais fazendo. Mesmo que não saia coisas legais, acolher que não saia coisas legais. Ter o caderno pra fazer desenho feio. E aí, eu vou fazendo essas negociações comigo mesmo. Dante, este caderno aqui, ninguém vai ver esse caderno. Paz no coração, prometo pra você, prometo pra nós. Pode fazer coisas horrorosas, pode copiar desenho do Pinterest, tá tudo bem, você não precisa ser artista aqui. Vai que vai. E aí, essas concessões, eu senti que minha qualidade de vida ficou outra coisa. Isso foi muito de pouquinho. Um grãozinho de arroz a cada dia, a cada semana, a cada mês. Pra hoje eu estar me sentindo mais pleno. Um processo de anos. E eu acho que esse é o ponto do processo, é a gente entender que se a gente fica frustrado de ler o capítulo, a página, se a gente não consegue ver essa vitória como uma vitória, a gente não vai passar por esse processo até ler o capítulo. Yes.
Porque é insuportável. Você tá o tempo todo se cobrando, o tempo todo falando um monte de coisa, sabe, ruim. Vou fazer um jabá pelo meu próprio podcast. Tem um episódio que não é nem meu, é da minha irmã, que chama Autocompaixão. E que pra mim muda absolutamente tudo. Que é falar, poxa, por que eu não mereço poder ler uma página de um livro e ficar de boa, ficar feliz? Por que eu tenho que ficar frustrado comigo? Por que eu tenho que achar que, nossa, todo mundo lê mais? Foda-se, sabe? Dane-se todo mundo! Ninguém tá te vendo, você tá sozinha, sozinho. Ninguém tá vendo. Eu acho que pra construir tudo isso que a gente falou, a gente precisa passar por esse lugar de falar, eu vou construir com calma. Eu vou construir com respeito comigo mesma. Ah, eu quero mudar, quero ser outra pessoa, beleza. Não pode fazer isso se odiando. Sim. Porque quem tem que fazer essa mudança, quem tem que passar por todo esse processo é você de agora. Então você tá fazendo de um lugar de ódio, de tipo, foda-se, tem que fazer de qualquer jeito, porque eu sou péssima. Porque... Não, gente, quem que motiva desse jeito? Vai lá, Dante. Você é péssimo, não sei o que, não sei o que. Não existe isso. Não, Dante não falou isso. Mentirinha. Ele falou já, ele já me falou. Ele falou, não. Tá. Então, eu acho que esse é um ponto que... Acho que mantém tudo isso que a gente falou, sabe? Que não adianta a gente tentar construir saúde mental com raiva da gente. Sim. Tem que construir a partir de amor. Nossa. Duas coisas que também foram muito pilares nesse processo, que se estendeu por anos. Aprender a ter paciência comigo mesmo e me acolher. Eu ficava me repetindo isso muito, de me acolher. E é uma se coisa de acolher. doido, porque você tem que ficar se repetindo mesmo. Porque o mundo todo tá falando o contrário. Então você tem que falar, não, eu não sou doida, um capítulo pra mim é muito legal. Eu li uma página é ótimo. Lembra de semana passada? Eu li uma página. Tem que ser um trabalho meio de maluco a loucura da cabeça contra a Ela todo mundo. exatamente. Vai. Um outro trem que eu lembrei tem um podcast dele sobre autocrítica, e o ponto é, eventualmente, quando eu me pego lendo um bagulho e falo assim, ih, não tô focando em nada, hein? Tá ruimzão. Ao invés de entrar na noia de eu devia estar focando mais, não sei o que lá, eu só falo assim, hoje eu tô maluca. Fecho o livro, Um beijo, vou comer um pão. por favor. Eu quero complementar aqui, não é que hoje ela tá maluca, hoje ela tá humana. Porque humano tem isso, gente. É de um dia pro outro, é diferente, entendeu? A gente não é o mesmo e nem tem que ser o mesmo, né? E aí eu queria pegar o gancho, Vai por nessa. favor, e dizer também o que eu faço pra me cuidar. Porque, gente, profissional da área da saúde se cuida muito mal. É como se ele não tivesse direito. Eu gosto de fazer as pequenas coisas. Então, parar pra sentir o cheiro do café, o barulho da chuva, a água quente caindo no meu corpo e poder prestar atenção nisso. Gosto de cozinhar, que daí eu consigo ter algo começo, meio e fim e mais, ainda fazer coisa E gostosa. saborear no final, olha o que eu fiz. É se você saboreia... Maravilhoso. E quando não dá certo também tá tudo bem, a gente come, tá tudo bem, não tem que estar maravilhoso não. Fazer carinho no cachorro, brincar com o meu cachorro e fazer terapia. Claro, né? Porque afinal a gente também precisa se cuidar. E para quem não tem condição de pagar uma terapia, tem vários lugares que podem ajudar. Primeiro, tem o CVV, que embora não é terapia, mas é o Centro de Valorização da Vida, pelo número 188, ou pelo chat, que é o www.cvv.org.br/chat, 24 horas por dia, 7 dias da semana, gratuito, você não precisa nem dar o seu nome se você não quiser, tem alguém lá para te escutar. E quando o copo tá cheio demais e a gente pode falar e jogar um pouquinho dessa água fora, isso vai fazer a diferença. Sim. Além do CVV, tem o mapasaudemental.com.br, que contém um mapeamento de todos os locais gratuitos de atendimento em saúde mental no país, que você pode descobrir através da sua geolocalização ou do seu CEP. E lá também explica como chegar nesses lugares, o que você precisa fazer para ser atendido e muitos locais de atendimento online também. Além disso, tem o podefalar.org.br, que é do Unicef, que atende pelo chat e é de 13 a 24 anos, atendimento para quem precisar. E eu tô sabendo que, além disso, tem mais um outro lugar especial que eu já vou falar, que eu vou também fazer o meu jabá, dizer que no Instituto Vitaleri tem muito conteúdo falando sobre saúde mental de diversas maneiras. E agora eu sei que tem esse conteúdo super especial de local de atendimento gratuito. Segura aí, olha só, vou passar aqui. Eita, como é apresentadora, gente, ó. A carreira dela, gente! Você viu? Eu fiquei chocado. Passado. Que isso? O pessoal até perdoa. Ó, eu saindo. Peraí, calma aí. Não, diva.
Vai, amigas, lança pra Vamos nós. lá, vamos lá. Então, eu falo sobre produtividade, rotina, enfim, criar hábitos, metas. E aí chega num ponto onde a gente esbarra na saúde mental. É isso. E aí, pra não ser uma pessoa completamente irresponsável, eu tenho uma comunidade de Flor de Minas, que são as queridas que me acompanham por aí, que são psicólogas, todo mundo formada. O grupo é guiado pela Graziela Camargo, que é a psicóloga que fundou esse projeto junto com a gente. Chama Cuida Flor de Mim. Então, a gente tem vagas em atendimento social, várias. Vai lá, só gente incrível, gente maravilhosa que acredita nas mesmas coisas que eu falei, porque esse é um ponto, a gente selecionou as psicólogas pra ter esse alinhamento. E a gente tem uma conversa de terapia que acontece toda segunda do mês, todas na nossa comunidade, gratuita pra quem quiser, que é feita também por essas psicólogas com temas que são relevantes naquele momento pra nossa comunidade. Então, assim, não tem câmera, todo mundo pode falar, você pode conversar, não fica gravado. É realmente um espaço seguro pra gente poder conversar e se conectar ali em comunidade mesmo. E como que acha? Cuida? @Cuida Flor de Mim. Yes! Gente, eu... Yes, por favor. Esses links estarão aqui disponíveis pra vocês, aqui na descrição do vídeo. Lembre-se também que muitas vezes em universidades da sua região também tem atendimento gratuito no setor de psicologia. Você pode procurar, ou é gratuito, ou é social, R$20, R$10 uma sessão. Procura, vai atrás. Eu sei que é difícil, às vezes tá difícil, mas pede ajuda a um amigo, fala com alguém, uma pessoinha que possa lhe ajudar, procura esses sites. E aí, eu queria agradecer demais a vocês, palmas pra vocês aqui. Yes, vocês foram incríveis. E aí, pra gente fechar esse episódio de hoje, eu queria que vocês deixassem uma palavra respondendo o seguinte: saúde mental é... Autocompaixão. Sem se julgar. A junção de tudo que faz eu gostar mais de mim. Nossa, que porra. Perdão, doutora, perdão. Ai, deixei a doutora sem palavras. Agora acabou até o... É o que te faz bem. Saúde mental pra mim é cheirar o meu gato. E esse foi o segundo e último episódio dessa segunda temporada de Dando Trela, galera. Muito obrigado. Queen, muito obrigado por ter assistido até aqui. E a gente volta com próximas temporadas do Dando Trela. Gente, assiste, aproveita. Corre lá, assiste a primeira temporada. Foi bem bacana, foi bem legal também. Vai lá. Um cheiro pra vocês, galera. E até a próxima.